Então vamos lá? Bom, hoje a gente vai conversar aqui sobre o impacto dos impostos no seu investimento quando você vai investir num Tesouro Selic ou num CDB e como fugir desse imposto se é que tem jeito, mas na prática tem uma forma que eu vou te mostrar aqui. Vai ser um vídeo curto, mas bem didático para a gente ver o impacto, né, que esse imposto tem nos investidores de modo geral. E é uma coisa interessante porque a maioria das pessoas não se atenta a isso e na hora de escolher um título do Tesouro, come bola e acaba pagando mais imposto do que deveria. Então, a primeira coisa que você vai fazer, Sardinha Raiz deixou o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, não precisa deixar like, nem se inscrever no canal, nem nada. Você só vai fazer isso se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Você sabia que as pessoas se inscrevem mais em canais pequenos do que grandes? As pessoas sentem que, pô, o canal já é muito grande. Vou ajudar quem precisa mais. Não. É isso, é muito interessante esse viés cognitivo do ser humano, né? É tipo, você ama a pessoa enquanto ela é pobre, daí quando o artista fica rico, você não gosta mais dele, porque agora ele é rico. Tu começa a virar hater. O Whindersson passou por isso, coitado. Então vamos lá. Quando você vai investir num título do Tesouro, muitas vezes você não se atenta a uma informação que é muito simples. Então você aí, mensalmente, vai lá e fala, cara, vou fazer aquele investimento seguro, né? Vou me preocupar com absolutamente nada. Vai nos seus produtos de investimento, você vem aqui, dá uma olhada no Tesouro, e aí você percebe que existem aqui diversos tipos de Tesouro, mas 2 Tesouros Selic. Tesouro Selic é o que vai cobrir, vai te dar a rentabilidade da Selic média, né? Se a Selic está em 15%, ele vai pagar 15%. Se ela for para 12%, ele vai pagar 12%. Ou seja, uma alternativa excelente para receber 100% da Selic. Ah, Raul, a Selic é igual ao CDI? Existe essa confusão, né? É 0,10 a menos, lembra sempre disso. Todo mundo fala, ah, não, CDB não tem o custo do Tesouro, porque o Tesouro cobra 0,20, mas o CDB, ele vai render 100% do CDI, ele é 0,10 a menos do que a Selic sempre. E quando você vai investir, olha que coisa maravilhosa, vou aproveitar para conseguir explicar 2 coisas aqui. Pode acontecer do título estar com ágio ou com deságio, ou seja, ele pode estar cobrando um valor para você ter o título aqui, ele poderia estar menos 0,10 e aqui hoje ele está oferecendo 0,10 de rentabilidade a mais. Quando você investe com esse 0,10 de rentabilidade a mais, nesse caso aqui, se a Selic está em 15, ele vai pagar 15,10. Se a Selic for para 13,10, ele vai pagar 13,20. Isso acontece para quando o Tesouro está com dificuldade de fazer uma captação num dia específico, ele oferece um ágio ou um deságio. Então aqui, por exemplo, no Tesouro Selic 2028, ele está oferecendo 0,04. No Tesouro Selic 2031, ele está oferecendo 0,10. E aí, é aqui que a porca torce o rabo. Tem muita gente que acha que esses 2 títulos, eles são a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. E não tem nada a ver com ágio ou com deságio, que nesse caso aqui, ele está sendo oferecido com um prêmiozinho a mais. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, se você investir no Tesouro Selic 2028, o que vai acontecer no ano de 2028, né? Ou seja, daqui 2 anos. Esse título, ele vai vencer. E quando ele vencer, você vai recolher o imposto em cima dele ali. Entendeu? Aí olha o nabo que vai acontecer aqui. Vamos supor o seguinte, você vai lá investir, né, nesse título aqui agora, calculadora de juros compostos, você aí, um cidadão respeitável, ganha mais de 4 mil cruzeiros por mês, eu vou fazer o investimento nesse título que vai ter o vencimento em 2028, né? Ou seja, daqui menos de 2 anos, porque ele não vai dar exatamente 2 anos, mas aqui a gente vai tentar arredondar para fazer uma comparação mais tranquila. Então vamos supor que eu vou pegar aqueles 20 mil reais, né? Você é um título cidadão respeitado que ganha 4 mil cruzeiros por mês, mas tem 20 mil disponível para investir, e você tá aí com a rentabilidade de 15%, que é o que a Selic está pagando nesse momento. Para fins didáticos, apenas a gente vai simular que a Selic não vai se mover, né? Ela se move no prazo, mas ela não vai se mover. Então, nos próximos 2 anos aqui, você vai fazer um investimento, não vai dar 2 anos exatos, você vai ter que recolher a alíquota. Você teria R$ 26.450, né? Lá no vencimento. Mas aqui agora a gente precisa recolher o nosso tributo. Então, R$ 26.450. Como não deu exatos 2 anos, a gente está simulando 2 anos para arredondar, mas não vai dar 2 anos para 2028, porque não tem como dar, a gente já está no dia 19 de 2026. Desses 6 mil, que foi a rentabilidade, a gente vai tirar aqui agora menos 17,5%, que foi o imposto pago. Então agora a gente tem 25.321, não é isso? R$ 25.321,25. Vamos supor que agora eu resgatei esse dinheiro em 2028 e eu vou deixar ele até 2031 no investimento, ou seja, eu resgatei para investir novamente, só que agora já com o imposto recolhido. Eu vou investir novamente por mais 4 anos aqui e agora eu vou deixar ele lá e eu vou ter no final R$ 18.965 de rentabilidade lá em 2031, que eu preciso de novo pagar o tributo, né? Esse tributo é sempre pago. Olha quanto tributo eu já paguei aqui. Então eu vou lá e vou subtrair dessa vez 15%, porque a alíquota regressiva de R, ela diz que depois de 2 anos, como esse é 4 anos, eu vou pagar somente 15%. Então beleza, eu tenho 16.120 líquidos, somando com o meu 25 mil que eu comecei a investir, né? 25.321 mais 25. Então eu tenho, ao final desse tempo, R$ 41.442 líquidos aqui. Agora, que diferença teria se eu tivesse investido R$ 20 mil
reais por 6 anos e pagasse o imposto somente no final. Será que vai fazer muita diferença? Vamos lá? Então aqui agora a gente tem R$ 46.261, vamos lá colocar, só que desses, o 26.261, eu preciso pagar de imposto, né? E 22, então eu vou pagar aqui, vou tirar os 15%, porque eu tô pagando a menor alíquota possível, eu vou ter R$ 22.322 de rentabilidade. Aí agora eu vou somar com os meus R$ 20.000. Eu tenho R$ 42.322. Ou seja, o simples formato de eu ter investido no título mais longo, ele me deu R$ 879 de diferença. Então, quando a gente analisa isso, né, por que é importante você prestar atenção nisso? A diferença entre esses dois títulos vão significar R$ 1.000. Só que, óbvio, se eu tivesse investido 100 mil, se eu tivesse investido 1 milhão, esse valor, ele seria exponencial. E não só isso, tem como, inclusive, eu nunca resgatar o dinheiro antes do tempo que eu quero. Por exemplo, aqui a gente está simulando 6 anos. Só que o 2031 também vai vencer. E aqui eu teria que recolher o IR de novo. Só que agora seriam R$ 4.000 a menos, né? Quanto que eu perdi aqui? Eu perdi, tipo, R$ 3.900. R$ 3.900, se ele continuasse rendendo, por exemplo, por mais, vamos supor, porque agora foi só de imposto lá no resgate de 2031, eu tive que pagar os 15%. Se ele continuasse rendendo por mais 10 anos sem ter que pagar o imposto, ele seria, por exemplo, R$ 15.000. Olha que doidura, né? Do início de 20 mil, esses 3.900 se transformaram em 16 anos ali, teria se transformado em 15 mil a mais sem fazer absolutamente nada, só evitando pagar imposto. E acontece, às vezes, de uma pessoa deixar o dinheiro parado por muito tempo, acontece, porque boa parte das pessoas que utilizam o Tesouro Selic, utilizam porque não tem nada para fazer com o dinheiro naquele momento. Os anos vão passando e essa pessoa não se atenta ao fato de que o tempo tá passando e que ela tá pegando e recolhendo. Quantas vezes você já fez um investimento no Tesouro Selic depois dele vencer? Se você reparar, você vai perceber que algumas vezes isso acontece. Ou no resgate antecipado, você pagar 22,5% de imposto, por exemplo, também vai danificar seu patrimônio. Se você pudesse pagar somente o 15%, que é a alíquota mínima, a gente tá falando de 7,5% que iria só pro imposto, né? Cada R$ 100.000 de rentabilidade, 7 mil indo somente para imposto. Uma das maneiras de você esquivar disso aqui foi uma maneira que eu mesmo inventei. O Alpo 11 é um ETF de renda fixa, né? Você também tem o LFTB, que é um outro ETF de renda fixa. Ele vai pagar mais ou menos a Selic, só que no Alpo 11 você não tem data para resgate. Essa é uma das grandes diferenças, né? Então eu posso investir nele, ele fica lá em renda variável, fica aqui, ó, no lugar de ações, né? Não fica normalmente nessa área de investimento aqui. Você vai investir como se fosse renda variável, mas ele vai render a Selic. Ele é um ETF que investe 100% do patrimônio dele em tesouro direto. Aí ele usa 9% desse investimento, 91% fica na Selic, mesmo Tesouro Selic, só que lá dentro não é cobrada a taxa. Olha que doideira. Lá dentro não é cobrada a taxa porque é um ETF, então você não tem ali aquela alíquota de imposto de 22,5%, você vai ter uma alíquota de imposto de 15%. Você não é obrigado a resgatar. O ETF não paga IR em cima dos resgates ali dele, quando ele reinveste. Quem paga é o investidor final e você só vende a hora que você quiser. Então, se você quiser manter o Alpo 11 por 10 anos, 20 anos, 30 anos na sua carteira, você não vai ter que recolher esse tributo, né? Você não tem obrigatoriedade de recolher o dinheiro. Você só vai pagar o imposto quando você fizer a venda das cotas e aí você vai pagar por 15% somente no dia que você quiser e não no vencimento do título. Para além disso, o Tesouro ele cobra 0,20 de taxa de administração, né, que eu falei lá para vocês, aquela taxa da B3, na verdade, não é administração. O Alpo 11, ele não paga essa taxa também, mas ele cobra de você 0,19, ou seja, ele dá 0,01 mais barato do que o Tesouro, né? E aí você consegue fazer o investimento da seguinte forma: você pode abrir o seu home broker ou você pode investir diretamente pelo aplicativo, né, digitando ali, fica na parte de renda variável, lá onde você compra ações, você vai digitar o código AUPO11, né? Então você vai vir aqui, vai digitar o código AUPO11, você consegue ver, ó, AUPO11, que você já consegue analisar ele, né? Você consegue ver aqui como é que ele tá, custando R$ 101,06. Ele sempre vai ajustar a cota pelo preço do Tesouro, então diariamente ele vai subir um pedacinho ali. Ele pode até sofrer uma marcação a mercado e cair um pouquinho, mas só deixar ele por mais dias, por conta dos 9% do Tesouro de longo prazo, né? Em NTNB, o título IPCA. Então ele tem a marcação a mercado, já expliquei como é que funciona aqui várias vezes. E aqui você consegue não pagar esse tributo, né? É uma coisa interessante, uma ideia bem inovadora, e ele acaba tendo também um menor drawdown, ele tem uma boa liquidez, a garantia do market maker. A gente teve menos de 15 dias úteis desde que ele foi criado, na verdade 20 dias úteis desde que ele foi criado, porque a gente criou no final do ano passado e teve muito feriado, etc. E ele já captou 150 milhões de reais aí no mercado, porque muita gente utiliza, né, essa tecnologia, principalmente profissionais do mercado financeiro, mas ele também pode ser utilizado por amadores aí. É uma coisa muito legal para vocês e que foi eu que inventei, se não é eu, não tinha. Nesse formato não, até existiam coisas parecidas, mas com limitações diferentes ali que não eram muito utilizáveis pelo público mais leigo. Esse aqui ele consegue ser utilizado por um público mais leigo com determinada facilidade. E se você quiser aprender a investir de maneira inteligente, né, economizando aqui, olha, só o dinheiro que eu já economizei seu aí, pô,
Na explicação, mesmo se você quiser investir só no tesouro, se não quiser investir no All Ponzi, porque não entendeu muito bem, tem vídeo aqui, mas talvez você não tenha entendido, você pode fazer aí desse modelo, só comprar o título mais longo que vai funcionar. E se você quiser mais dinheiro no seu bolso, menos dinheiro na mão dos outros, eu recomendo para você abrir aí esse site, ó, alvp.com.br, e você pode clicar no botão Faça a sua análise de perfil. Isso aqui é uma escola de formação de investidores, a gente te ensina a investir não só no Brasil, mas no mundo todo, sem fricção. Um ensinamento básico, contando realmente onde está o segredinho ali. Tenho muitos anos de mercado financeiro, criei uma das maiores consultorias de investimento do país, onde eu ajudo meus clientes mais ricos a investir ali, mas eu levo esse conhecimento para você por meio da escola por um valor muito mais acessível. E você pode também contar com a garantia da UVP, porque aqui, ó, nesse botão Garantia UVP, significa o seguinte: se você entrar, assistir todas as aulas e não aprender a investir, depois de você emitir o certificado, não é aquela garantia de 7 dias que o governo obriga, não, tá? Depois que você concluir, você pode pedir o seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. E a gente devolve o seu dinheiro, tá? Não tem Raul, problema mas nenhum. o pessoal não pode ir de má fé pra se aproveitar disso? Pode, mas aí quando a pessoa pede o dinheiro dela de volta, ela fica banida de todos os serviços da UVP. E essa é uma coisa que as pessoas dificilmente vão querer, porque a UVP tem uma empresa também de cartão de crédito, então uma plataforma de investimento, a gente tem diversas coisas muito legais ali. Por exemplo, quando você é aluno da UVP, você vai fazer uma cotação para comprar uma casa, a gente cota em todos os bancos para você. Então esses serviços todos estão inclusos, né? É isso que é muito interessante na UVP. Então poder pode, mas vai custar caro, né, para você nunca mais poder ser nosso cliente. A gente te bane para sempre. Então porque não você compensa. falou que não funcionou, Não né? compensa. Aí não sei, cada um decide. E é isso, deixa eu ver agora se vocês têm alguma pergunta e tudo bem. Consigo amortizar menos do valor da parcela? Você tá falando na casa? As parcelas do final da casa, né, sobre esse vídeo sobre como comprar sua primeira casa, elas são muito baratas. No geral, quando você tem uma casa popular, as parcelas últimas ali vão estar custando R$200, R$150, né? Então, menos que o valor de uma parcela, creio que não, né? Mas você consegue. O Arecle falou, a UVP serve para quem não é brasileiro e vive em Portugal? Tem a UVP Internacional agora que ensina a investir por meio das corretoras estrangeiras. Funciona. É dirigido principalmente para o público brasileiro, a grade inicial do curso é renda fixa, etc. Mas no módulo internacional funciona. Temos muitos alunos portugueses. Raul, por que o símbolo da UVP é o símbolo do olho de Horus? O olho, ele é um símbolo histórico que não é só o olho de Horus, né? É um olho. É você que tá colocando que ele é o de Horus, não é o de Horus. Riuna Cover. Raul, nova membra aqui do canal. Pergunta sincera. O BTS vem para São Paulo em outubro. Eu teria que deixar de investir para ver eles, mas tenho receio se compensa ou não. Pô, deixar de investir pra ir num show já é triste, mas do BTS, pô, porque sempre foi um sonho pra mim. Investir também é muito importante pra mim. Vale a pena, eu moro em Minas Gerais, tem 19 anos. Pô, cara, você vai deixar de investir pra ir num show do BTS? Eu lavo minhas mãos, eu vou deixar o público te responder. Comentem aí, não.